pessoal, tudo bem? Esse é o América Cast, eu sou a Jaque. Eu sou a Paula e esse é o podcast para pessoas como eu e você, que ao longo da sua jornada viveram experiências lindas e milagres da parte de Deus. Isso mesmo. E hoje nós temos um agradecimento especial. Agora nós temos uma parceira que está montando os nossos looks. É isso mesmo? A Modo A, ponto oficial, está patrocinando os nossos looks para nós estarmos mais lindas ainda aqui no nosso podcast. É isso aí. Então siga aí, pessoal, @Modo A com H oficial. Nós vamos colocar depois na descrição, tá? Então, já pedimos também para você curtir o nosso podcast, compartilhar com as pessoas aí que vocês querem levar ainda mais aí o nome de Deus e testemunhos que com certeza vai acrescentar mais fé aí pro pessoal, tá bom? E vamos apresentar a nossa convidada? Vamos! Gente, ela é maravilhosa. Ela é. Ela está casada há 14 anos. Casada há 14 anos. Ela é dentista há 30 anos de formação. Mas há 20 anos ela está na missão, em tempo integral. Ela é casada com o Du, Eduardo, o famoso Du. E ela é mãe do Samuel, de 11 anos. E, com certeza, gente, ela reflete cada dia o amor de Deus. Ela é admirável, né, por nós. Ela é a Gisela. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas, Seja pelo bem-vinda, convite. Gi. É um prazer estar com vocês aqui, né? Nesse momento novo. Que legal, né? Que Deus abençoe muito vocês, né? Nessa jornada que vocês estão trilhando. Obrigada a você por aceitar o nosso convite, viu, Foi um Gi? prazer. E a gente vai começar querendo saber como você conheceu a Jesus. Como é que Jesus te encontrou? É uma história linda, é uma história de redenção, né? Recentemente eu tenho tido a oportunidade de fazer uma escola, né, chamada Word by Heart, e essa escola eu estou aprendendo sobre o livro de Ruth. E eu me identifiquei muito. Falei que essas 2 últimas semanas eu chorei bastante, porque eu me vi nessa personagem, uma história de redenção. A história de Deus é uma história de redenção, né? Sim. E assim foi a minha vida. Eu nasci num lar católico, né? Meus pais sempre tentaram ensinar tudo o que eles podiam, né? Sim. Daquilo que eles também aprenderam. Mas eu cresci muito longe, na verdade, de Jesus, né? De quem é Jesus como Senhor e Salvador. Sabia que ele era o Filho de Deus, né? Sim. E eu falo assim, que na minha história eu lembro muito dos filmes que eu assistia na época da Páscoa. Achava tudo assim muito bonito, mas muito distante. Sim. Até que em 99 eu passei por um momento bem difícil na minha vida, né? De grande sofrimento mesmo. E foi essa situação que me levou para Jesus. Meu irmão, na época, já era convertido. E ele que me levou para a igreja. Sim. Eu me lembro no dia o primeiro culto que ele me levou. Eu estava assim, destruída. Emocionalmente destruída. E ele falou, Gi, vamos comigo, né? Para a igreja. Sim. E ele me levou no legal. Eu não me lembro a denominação, nada, mas tinha muita gente. E eu me lembro, assim, de um detalhe, né? No final, o pastor trouxe uma palavra e ele fez um apelo. Quem gostaria de receber o Senhor, né? Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu me lembro que eu falei assim, Jesus, eu não sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Mas se o Senhor não pegar na minha mão, eu vou morrer. Olha só. E eu lembro que eu levantei, ele falou, quem quiser receber Jesus, venha para frente. Sim. E imediatamente eu me levantei e fui ali naquela multidão no corredor, estava bem cheio, fui lá para frente. E ali eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Chorava muito, porque eu falei, eu não conheço o Senhor, mas ali foi o momento que eu abri meu coração para ter Ele na minha vida, né? Voltei para casa, eu já voltei diferente. Olha só. Foi uma semana, assim, né, desse encontro com ele. E eu continuei congregando na igreja onde meu irmão estava. Na época, a igreja Nikkei, de evangelização. E eu ia com meu irmão para lá e foi muito acolhida, né? Eu lembro a pastora Luísa Tanaka, uma senhora querida demais. Essa mulher me abraçou, chorou junto comigo as minhas dores, né? E nunca desistiu de mim.
E ali foi o momento que eu me apaixonei por Jesus. Falei, meu Deus, quem é Jesus? O que é esse mundo espiritual que a gente não conhece quando você está longe do Senhor? Né? É algo que não é real para nós. Mas quando ele entra na nossa vida, os olhos se abrem, as escamas dos olhos caem e você conhece uma nova forma de viver, né? Um novo nascimento. E eu me apaixonei por Jesus. Eu lembro que eu queria que todo mundo conhecesse Jesus. E nessa igreja tinha um consultório odontológico. E a pastora disse... Você já era formada? Eu já era formada. Eu me formei em 94. Então já fazia uns 5 anos que eu era formada. E ela disse, olha, Gi, nós não temos como te ajudar financeiramente, mas vem pra cá, vem servir aqui. Ali já começou meu momento, né, de viver de forma voluntária. Sim. Mas você tinha, antes disso, você tinha um consultório? Você atendia? Eu tive um consultório, mas eu tinha ido para Foz do Iguaçu e fiquei 1 ano lá só e precisei voltar e desmontei tudo. Daí eu fiquei desempregada, sem consultório, morando na casa com os meus pais. Então era um recomeço, né? E demorei um pouquinho para recomeçar de novo com o consultório particular. Então, eu só tinha... O que eu vivi era aquele momento de voluntariado. Sim. Mas era muito lindo, porque cada vez que eu chegava naquela igreja ali, parecia que era um outro mundo para mim, né? Tudo se transformava e eu tinha uma sede de falar de Jesus para os pacientes. Eu falo assim, Jesus, dentista judia, né? Dos pacientes. Eu já, não sei se vocês já passaram por isso, mas você faz um monte de perguntas para o paciente e o paciente está com a boca aberta. O paciente está com a boca aberta, ele não pode responder. E o dentista quer conversar. Quer conversar. Daí a hora que você tira todo aquele algodão da boca, ele vai respondendo cada pergunta que você fez. E eu, assim, eu realmente aproveitava cada momento, né? O paciente chegava, pessoas carentes, porque a ideia desse consultório ali na igreja era atender a comunidade, pessoas que estavam com dificuldade de ir para um consultório particular. E eu tive várias experiências, mas tem uma delas que marcou a minha vida e até hoje eu conto, porque foi muito impactante. Eu não perdi oportunidades mesmo. Enquanto o paciente estava de boca aberta e anestesiado, eu falava de Jesus, era a minha vez. Não tinha como a pessoa reagir. Não tinha como fugir. Não dava pra negar, não dava nada. Mas elas geralmente gostavam. Às vezes eu via os olhos de lágrima, com lágrima, né? De ouvir, né? O que... A palavra realmente ela não volta vazia. E ele convida a gente a não perder as oportunidades, né? Sim. Então, eu naquele momento novo, né? De um começo, né, de caminhada com Jesus, eu queria que todas as pessoas vivessem o que eu estava vivendo. Queria que elas sentissem a alegria que é quando você deixa Jesus entrar na sua vida, né? Então, eu não perdi as oportunidades mesmo, não. Era bem ousada. E eu me lembro de uma situação que marcou muito a minha vida. O rapaz bateu na porta e quando eu abri, ele era um travesti, né? Ele estava assim, vestido realmente com roupas de mulher, shorts bem curto, cabelo comprido. E ele chegou e eu perguntei qual é o seu nome, né? Ele falou Tonica. Eu falei, qual é o seu nome? E na hora ele entendeu. Ele falou Antônio. Eu falei, Antônio. Ok, Antônio, entra aqui. Tá? O que você tá... Né? Ele falou, eu tô com muita dor de dente. Eu falei, fica tranquilo, eu vou cuidar de você. E aí ele sentou na cadeira e eu comecei a falar do amor de Deus por ele, né? E ele ouvia atentamente. E esse tratamento continuou. Então, sempre que ele ia, eu afirmava a identidade dele como filho amado de Deus. Falei, você é o Antônio, o filho amado de Deus. Não deixe as pessoas te chamarem de Tonica. Você não é. Né? Ele teve uma história muito triste. Desde adolescente, foi para um prostíbulo mesmo, né? Então, ele tinha... essa vida, né, de prostituição muito cedo e acabou se envolvendo na droga, bebida e na prostituição. Mas não era algo que trazia alegria para a vida dele, não era algo que ele queria, mas era o que ele conhecia e se conformou em viver assim. É como se... Muito triste isso, né? Quando a gente acredita em que a gente é alguém que nós não somos, né? Sim. Ele não sabia quem ele era, ele não tinha uma identidade de filho de Deus, né? E Deus começou ali naqueles momentos do atendimento odontológico falar e afirmar ele como sendo esse filho amado. E foi interessante que eu comecei a observar mudanças. Eu não falava nada. Ele ia do jeitinho dele, se vestindo como ele queria. Só que eu acredito que aquilo começou a inquietar e começou a trazer uma mudança de dentro para fora.
Então, ele começou a tirar o short, percebi que ele já ia de calça comprida. Ele começou a cortar o cabelo começou a ficar mais curto. Aquilo começou a gerar, né, uma mudança. E cada vez que ele vinha, ele falava, doutora, você não acredita, eu vou contar uma coisa para a senhora, virou meu amigo. Parei de fumar, falei, Antônio, que coisa maravilhosa, vamos orar. E a gente orava. Aí outra vez ele falava, doutor, parei de beber. Eu falei, que delícia, que benção, eu contava, ele falava para ele. E ele falou, doutor, eu parei de me prostituir. Eu falei, filho, que maravilha. Então, assim, as transformações foram acontecendo não por força, mas pelo amor, né? Ele foi constrangido pelo amor de Deus. Que lindo. Terminei o tratamento dele com o Antônio, e, né, despedi, beleza. Passou mais ou menos 1 ano, nunca mais vi ele. Passado 1 ano, um dia eu estava atendendo e alguém bateu na porta. Aí eu abri, era ele. Ele falou, oi, doutora, né, a senhora lembra de mim? Falei, claro que lembro de você, você é o Antônio. Só que esse Antônio não era o Antônio que da primeira vez. Ele estava com uma roupa assim, como um homem, vestido como um homem, de cabelinho curto, cortado assim, bem bonito. Que lindo. Falei, Antônio, que legal ver você. Ele falou, ô, doutor, olha, eu precisava vir aqui, sabe? Eu tenho um presente para te dar. Falei, Ele falou, Aí ele pegou, assim, tirou do bolso o RG. Eu me emociono cada vez que eu falo sobre isso. Ele falou, doutora, eu precisava trazer isso para a senhora, porque até meus 30 anos, até, né, chegar aqui, eu nunca soube quem eu era. Mas hoje eu sei quem eu sou. Eu sou o Antônio, o filho amado de Deus. Que lindo! Lindo. Isso marcou muito a minha vida. Eu falei, aqui não é só um consultório para tirar dor. É um lugar para devolver dignidade, né? É um lugar para as pessoas se encontrarem com Jesus, né? Então, assim começou, né, essa minha história, né? E tantas outras, né? Infindáveis histórias com o paciente. Que lindo, gente. E depois disso, ali firme e forte, eu tive uma experiência que foi a que marcou a minha história, e aí até para vocês entenderem por que eu estou em missões. Eu estava na igreja, né, já ali há 2 anos, e eu falava assim, Deus, eu nunca tive assim, uma experiência com o Senhor, assim, de o Senhor falar comigo, sabe? Eu, o Senhor e eu. Um face a face. Aquela experiência de uma voz audível, né? Exatamente. Já tinha acontecido de, às vezes, uma irmã, né, na igreja vir, né, me dar uma palavra, pregar uma palavra de Deus. Mas eu queria ter isso sem intermediários. Sim. Sem alguém sendo esse intermediário da voz de Deus. Só você e ele. Eu e ele. Aí, a nossa igreja foi para um congresso da Batista da Lagoinha. Na época, a Batista da Lagoinha estava lançando, né, o Diante do Trono. Era tudo bem assim no início. Foi em 2001 para 2002. Eles estavam com, era o 2º congresso deles de louvor e adoração, lá na Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E a nossa igreja fizemos uma caravana, né? E fomos de busão para lá. E, meu Deus do céu, o primeiro dia que eu cheguei naquele lugar, uma igreja de 8.000 pessoas, eram 3 andares. Gigante, um lugar lindo, com a presença de Deus, assim, poderosa mesmo. Eu me lembro que eu cheguei, só de chegar naquele lugar e começar ali, já estava assim, me arrepiando. E eu fiz, então, uma oração. Mas foi muito engraçado. Eu, naquele início da minha fé com Jesus, caminhada, né? Eu recém-convertido, né? Eu falei assim, Jesus, vou fazer uma oração com o Senhor. Mas eu vou fazer uma oração que ninguém saiba o que eu vou orar. Nem o inimigo. Ninguém pode ouvir. Eu vou fazer uma oração silenciosa aqui dentro do meu coração. Aí eu orei assim. Ninguém sabia dessa oração. Senhor, não me deixa ir embora desse lugar sem eu ter uma experiência profunda com o Senhor. E assim foi minha oração. Quietinha assim, ó. Só no pensamento. Só no pensamento, só aqui. E foi, congresso, foram 4 dias de congresso, menina, coisa linda, tanta coisa acontecendo. Nossa, já tinha tido, assim, tempos muito legais. Já estava satisfeita, né, com tudo que já estava vivendo. Mas, bem no último dia, no final, né, eles foram... A Ana Paula estava ministrando sobre oferta. Foi um momento muito lindo de renúncia, de o pessoal se doar mesmo. E eu me lembro que eu estava, assim, tão quebrantada, e eu peguei, tirei meu sapato e fui lá para frente. Eu queria deixar uma oferta lá. E eu fui. Larguei até meu sapato lá de doação. Fui embora descalço para casa. Pro ônibus.
E quando eu cheguei, eu paralisei. Eu falo assim, sempre que eu dou esse testemunho, eu falo, gente, eu não sei. Cada um tem uma experiência com Deus. Eu não sei, talvez se vocês já tiverem experiências assim. Mas aconteceu comigo e foi real. Eu fui arrebatada mesmo pelo Senhor. Eu parei na frente do púlpito, assim, eu não conseguia sair, nem me mexer. Eu comecei a chorar e eu tremia, assim, de repente, eu caí no chão. Fiquei lá deitada. Eu só me lembro de alguém ter vindo. Eles tinham muito cuidado com as mulheres, assim, colocaram um pano assim, em cima, né, de mim, para não aparecer nada, não expor, né? E ali eu fiquei deitada no chão. E aí eu tenho a recordação de tudo o que aconteceu, todo o discernimento daquele momento. Eu lembro que eu estava de olhos fechados, eu tentei me mexer, bem esse dedinho assim, ó. Eu fiz assim, ó. Quando eu fiz assim, eu ouvi a voz de Deus dizendo assim: você não pediu uma experiência comigo? Agora não se mexa. Foi desse jeito. Meu Deus. E eu me lembro que eu chorava e falava, Deus, é o Senhor. O Senhor está falando comigo, Pai. E em seguida, eu senti uma dor aqui no meu estômago, mas não era físico. Não era uma dor física. Era assim, dentro aquela dor de alma, sabe? E Deus, eu tinha discernimento na minha mente e no coração, assim. Eu estou fazendo você sentir a dor do meu coração pela vida dos meus pequeninos, para que você tenha empatia. Eu tive uma visão de uma multidão de crianças. Elas eram milhares e elas olhavam para mim. E na frente delas tinha um menino, eu lembro do rosto dele. Ele tinha um cabelinho bem curtinho, a roupinha dele estava toda rasgada, assim, suja, e ele sorria para mim. Quando ele sorriu, os 2 dentes dele estavam cariados. Esses 2 aqui, ó. Deus disse, então, né? Você veio para os meus pequeninos. Eu estava recebendo um chamado de vida, um propósito para o qual eu havia nascido. Uau. E em seguida, eu tive uma visão. Eu vi uma boca, o osso aqui, a mandíbula, com os dentes. E eu tinha na mão um instrumental que você deve, né? No dentista já viu que ele usa, parece uma agulhinha na ponta, chama sonda, para ver se tem cárie. Ela era de ouro. E eu tocava os dentes viravam ouro. Deus disse, eu estou aperfeiçoando as tuas mãos para tocar nos meus pequeninos. E em seguida, gente, de verdade, aconteceu comigo. Eu estava com os braços assim no chão, meus braços se levantaram, como o Espírito Santo levantou. Eu fiquei assim, ó. E eu senti na palma das minhas mãos, como óleo assim, esquerrando. A minha mão esquentou. Sabe quando queima? Sim. E aí Deus falou para mim assim, eu estou ungindo as tuas mãos para essa obra. E ali eu fiquei mais ou menos 1 hora, fui embora carregada para casa. Ficou um tempão, Fiquei um tempão ali e eu fiquei meio, sabe, fora do ar, porque era algo muito forte, né? Você sente emocionalmente, na carne mesmo, você sente ali aquele momento, né? Voltei para Maringá, fiquei 1 semana meio fora do ar, com tudo aquilo. Nunca imaginei que existisse algo assim. E existe. É o mundo real de Deus, é o mundo espiritual. Sim. Que é necessário para que a gente viva coisas espetaculares nessa terra. Viva sobre fé. Viva sobre algo que, aos olhos do homem, como? Porque depois disso, o meu coração era assim, eu preciso estar no meio das pessoas. Eu preciso ir para as ruas. Eu preciso estar na comunidade. Não, ficar dentro da igreja, que era maravilhoso, receber, aprender, não era suficiente. Eu sentia Deus que queria não só ficar ali naquele consultório, eu precisava ir para a rua. Nina, catei, fui no dental, comprei um kit de fantoche, peguei as crianças da igreja, os adolescentes, oramos, falamos, vamos montar um teatro, nós vamos para a rua, nós vamos ensinar escovação na rua. Ficamos 1 mês assim, ensaiando uma peça, um teatro que existe até hoje, que é o Projeto Sorrir, de fantoches. Começou lá na igreja, com as crianças. Pegamos o grupo de coreografia das crianças. Eu marcava com as igrejas, fechava a rua, montava o teatro na rua, ensinando escovação para as pessoas, para as crianças, com coreografia, com tudo. Esse teatro falava da história de uma criança que não gostava de escovar o dente e que ela pegou dinheirinho da mamãe escondido para comprar doce.
E esse era a deixa para a gente falar sobre o pecado, né? Então, Sim. que o doce, a comidinha suja o dente, mas que tem coisas que sujam o coração, Que é o pecado. que é o pecado. E ali era a deixa para a gente falar sobre Jesus no teatro, através da escovação, e levar Jesus para as pessoas. E assim eu comecei, sem saber fazer nada. Nunca tinha pego um fantoche na minha vida. Uma ousadia. Gente, que E eu me legal. lembro de uma coisa, uma cena que me marcou. Eu estava nesse consultório já pensando, juntando com os jovens da igreja, a gente juntos, né? Tendo as ideias, nome do projeto, como é que poderia ser. E eu me lembro que eu estava folheando uma revista para, né, ter ideias. E eu vi o Mapa Mundi. E eu olhei para esse Mapa Mundi e falei, um dia nós vamos ter um projeto que vai para todos os continentes da Terra. Nós vamos levar escova, shampoo, condicionador, produto de higiene pessoal para as famílias, para todos os continentes da Terra. Pensa, uma dentista, dentro de uma igreja, no interior do Paraná, uma igrejinha pequena de bairro, sonhando com algo espetacular. Não é sonho que nasce da gente. Isso são sonhos que nascem no coração de Deus. Os sonhos são grandes, são sobrenaturais. Essa semana eu aprendi na base um missionário falando sobre visão e missão. O que é uma visão? A visão, ela é algo, precisa ser algo inalcançável. O que significa isso? Talvez a gente vai morrer e não vai ver ela concluída ao todo. Mas ela precisa ser algo que seja algo grandioso, que vai, né, muito além do que a gente imagina. A visão, ela tem que ser assim. Então, a minha visão é alcançar todas as pessoas em todos os continentes da Terra para erradicar a cárie no mundo. E se torna um legado, né, Gi? Exatamente, porque mesmo a visão a gente não vai talvez ver ela concluída. Sim. Dificilmente eu vou ver. Mas eu estou caminhando em prol a essa visão. A cárie, para vocês terem uma noção, é a doença de maior prevalência do mundo. É a cárie. Tem em todos os lugares do mundo. Então, quando a gente sonha com algo assim, tem que ser assim. Uma visão, ela é inalcançável no sentido de que ela vai sim acontecer, né? Mas ela não acontece em 1, 2, 3, 4 anos. São anos. Até a volta de Jesus, a gente vai estar ensinando o povo a escovar o dente. E ainda vai ter... precisando. Hoje você conta, né? E quando a gente vai ouvindo, quem conhece a história, parece que foi acontecendo e foi, entre aspas, fácil. Mas compartilha um pouquinho com a gente quais questionamentos, porque você tinha um projeto, você foi numa conferência e Deus mudou tudo, né? Quais os questionamentos, as dificuldades que você percebeu assim que você recebeu o chamado? Exatamente. Aí que vai vir o chamado. Foi bom você ter Na perguntado. hora das dificuldades. Exatamente. Né, que vem. Porque até então eu estava morando com meus pais, né? Num momento de reorganização da minha vida. Eu tinha passado um momento muito difícil. Então, Deus estava me trabalhando sobre perdão, sobre cura, sobre tantas coisas. Mas, até então, era uma visão, essa visão da odontologia ela era local, né? E possível, e viável. Parece que não, mas ensinar escovação e prevenção não é algo tão inalcançável, tão difícil. E só te cortando, né? Mas- Quando a gente se forma, quando a gente faz uma faculdade, a gente também tem sonhos, tem planos, né? Então, eu vou abrir meu consultório, eu vou alcançar, vou fazer dinheiro com isso. Bom você ter perguntado, que eu Que vou é o responder plano, isso também. Que é o plano, né? É o Quando plano você quando faz a uma gente faz. São formação, 5 é pra isso. anos ali, Exatamente. sofrendo. Eu, quando me formei, também sonhos do meu pai, que são pai e mãe, têm sonhos nobres sobre a vida dos filhos. Pai e mãe não quer ver um filho sofrer, passar necessidade. Aham. Né? A formação acadêmica é para que você consiga se manter, você realize sonhos, seja bem sucedido. Aí entra um ponto muito interessante. O que é ser bem sucedido? Aham. Nem sempre é dinheiro, né? Segundo o que a sociedade nos oprime, porque se torna até opressor. Para você bem sucedido, você tem que alcançar algumas metas financeiras e algumas conquistas materiais que às vezes vai ser inalcançável para alguns. E aí vem a frustração. Né? Esse é segundo o que a gente aprende. Inclusive na faculdade, nossa formação acadêmica, ela não é uma formação acadêmica bíblica. Sim. E você sabe que a universidade foi criada
por Deus. Sim. Que a universidade significa a união na diversidade de dons e talentos. Ela foi criada para que as pessoas potencializassem os seus dons e talentos para servir. Tanto que a primeira universidade é uma universidade cristã de Amsterdã. Foi um pastor que criou, ele tinha 5 alunos. Olha só. Essa universidade existe até hoje. A visão dela era que eles se aperfeiçoassem para servir. Esse servir, ele é extremamente saudável, porque tira você do seu centro, e quando você olha para o outro, a gente é curado. A gente aprende muito isso, sabe? Inclusive, dentro da psicologia, se trabalha muito isso. Olha para o outro, sabe? Quando você sai de você e olha para o outro, você se sente curado. E eu falo, a minha vida é uma vida que gira em torno de cura, né? Cura dos dentes, mas a cura emocional, ela é real. Porque eu lido com pacientes que sofreram por anos. E quando você trata, aquilo naturalmente já gera transformação dentro do coração, né? E para mim, ainda a minha visão era, né, de ser uma dentista reconhecida, porque é assim que a gente se forma na faculdade. E a odonto, hoje, ela ainda é muito valorizada. Eu fico imaginando quando você se formou, né? Hoje ainda é uma das 3 ou 4 faculdades mais valorizadas, mais reconhecidas. E muito cara. Muito Então, caro, muito caro. Quando você termina de se formar, foi um investimento muito alto. Ainda que eu sou formada pela UEM. Eu sou da 2ª turma de odonto da UEM. Eu entrei em 89 na faculdade. Foram 5 anos de curso. Eu sou grata. Em tempo integral, ali, vivendo só faculdade. Só faculdade. Então, você imagina uma faculdade hoje particular, é extremamente caro. Sim. Então, quando o aluno se forma, é natural, gente. É até compreensível que ele vá trabalhar para repor aquilo que foi gasto, ou abrir um consultório para... Mas, muitas vezes, nem todos vão chegar ou alcançar aquilo que você aprende na faculdade, que para você ser bem-sucedido, você tem que estar isso, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Isso se torna opressor. Eles ensinam um status lá dentro, né? Nem todos vão viver essa vamos dizer, essa verdade que se coloca para um aluno universitário, né? Então, essa proposta minha de uma dentista missionária é uma loucura. Eu já vou chegar nisso. Nós vamos começar, então, lá com as primeiras perguntas, os primeiros conflitos. Primeiros conflitos. Então, assim, ainda dentro ali da igreja, eu estava ali recomeçando a minha vida. Os irmãos da igreja me abençoaram muito, cederam uma sala para eu recomeçar meu consultório particular. Então, eu ia na igreja e recomecei toda a minha história, né, com o consultório particular. Mas é muito interessante porque aquele coração de se doar não ficava dentro da igreja só naquela visão. E chegou um momento no consultório que eu não ganhava dinheiro. Eu dava tratamento para todo mundo, eu amava poder ajudar, eu dividia. Então, assim, sempre esse coração voltado ao voluntariado sempre existiu, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a conhecer missionários da Jocum. Jocum, para quem não sabe, é uma organização missionária cristã. Ela é internacional, ou seja, tem mais de 160 países. No Brasil, nós temos mais ou menos 70 bases operacionais, não só no Paraná, mas outros estados. No Paraná, nós temos mais ou menos, acho que 7 a 8 bases, né? Tem Maringá, Ponta Grossa, Curitiba são 4 bases. Então, em Nova Laranjeiras, Foz do Iguaçu. A Jocum ela é interdenominacional, ou seja, missionários vêm para a Jocum, cada um de uma denominação, né? Vem presbiteriano, quadrangular, tem batista, e ali, né, nós aprendemos sobre o campo missionário, sobre missões, sobre conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o grande lema de Jocum, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Você vai para a missão, você vai conhecê-lo, você vai saber o que ele quer de você, você vai potencializar os dons e talentos que Deus te deu e você vai usar eles para servir pessoas e fazer ele conhecido através, né, do amor. No meu caso, servindo e curando através da odontologia, né? Então, comecei a conhecer essa tal de Jocum. Em 2003, uma das
irmãs da minha igreja, da Nikkei, Ah. foi fazer ETED. E ETED significa Escola de Treinamento e Discipulado. É a primeira escola que você faz para ingressar no campo missionário em Jocum. Não necessariamente o aluno que faz ETED precisa ficar no campo missionário. Se ele ouve Deus para voltar e trabalhar com a sua igreja local, ótimo. Mas se você entende que vai ficar em Jocum, então precisa passar, né? Ela ali é a porta de entrada para o campo missionário dentro da Jocum. E então essa menina foi fazer TED. E aí ela nos convidou a igreja para sua formatura. E eu me lembro que a primeira vez que eu pisei em Jocum, eu quase tive um troço lá dentro. Meu coração palpitava. Eu falava, gente, o que é esse negócio? Porque o meu mundo de servir ao Senhor era na igreja local, era o que eu conhecia. Então, eu fazia de tudo, né, para agradar o Senhor, servindo ali o que Ele tinha me dado, né, com as crianças, com os adolescentes, ensinando escovação e tratando dente, e já estava sendo muito efetivo. Sim. Mas Ele tinha algo muito maior que não se limitava a paredes. Né? O consultório não se limitava a paredes, né? Eu sou uma dentista itinerante. O meu consultório é hoje dentro de um trailer, mas já tive lugares inusitados, que eu já vou contar também. Não deixa eu esquecer, me perguntem. E eu me lembro que cada vez que eu ia naquela Jocum, o que era aquilo? Aí eu comecei a conhecer, porque a minha amiga estava lá, eu ia visitá-la. Aí eu comecei a conhecer Na as base de meninas, Maringá mesmo. base de Maringá. Eu me lembro a primeira cena que me chocou naquele lugar. Base de Maringá, na época, era terra, gente. Não tinha nada. Não era um lugar bonito que você chega e fala, uau, nossa, que Uma lugar chácara de lindo. passeio. Que chácara de passeio linda. Era um monte de terra. Eu lembro que tinham 2 buracos grandes, que hoje são os lagos lá. Mas não tinha nada. E eu conheci uma família que eu fiquei chocada. Eu toda de branquinho, né? Eu me lembro, gente... Aí, olha o meu pensamento. Como que alguém mora aqui? Mas aquele negócio começou a me confrontar. Como que alguém me... E aí, eu comecei a conhecer as pessoas. E eu me lembro que a primeira cena que eu vi, eu olhei na cozinha e tinha um missionário. Ele estava fazendo pão. Gente, meu olho brilhou. Eu falei, cara, que legal! Eles fazem o pão que eles comem aqui. Gente, o que é esse povo? Que vive na terra, tudo terra, não tem nada, uma Quanta estrutura simplicidade, simples. né? Tanta simplicidade, aquela vida exata. O que me atraiu foi aquela vida simples. E o semblante feliz. Mas não diz que para a gente ser feliz você tem que ter um monte de coisa? Não é assim que a sociedade diz que para você ser feliz você tem que ter um monte de 5 anos de coisa? faculdade disse isso. A faculdade me disse isso. Como é que esse povo vive desse jeito? E aquilo me começou a me confrontar. Eu fui convidada por um casamento de missionários. Foi a primeira experiência que eu tive num casamento de missionários. Coisa mais... Falei, gente, que coisa linda isso aqui. Os missionários servindo. Os missionários eram os garçons, né? Então, assim, na missão é isso, né? A gente que faz tudo. É convidado, Nós somos garçom. convidados, somos garçom, nós somos faxineiros, cozinheiro. Decorador, faz Decorador, tudo. minha filha. Altos eventos naquele lugar da qual a gente faz tudo mesmo. Isso é a riqueza do campo missionário. Porque, às vezes, o ter as coisas nos impede de enxergar que nós temos uma capacidade gigantesca de fazer coisas espetaculares. Deus nos formou com uma criatividade que é incrível. Mas a gente só descobre isso quando você não tem. Porque daí o não ter vai fazer sua mente ser pensante. Eu tenho que dar um jeito nesse negócio. Ou essa tampinha. Não, isso aqui tem que virar um liquidificador. Mas eu tinha um liquidificador que era tubo. Mas eu só tenho essa tampinha. Mas eu vou transformar esse negócio aqui. Isso aqui vai virar alguma... Entende? Entendi. Então, o campo, aquilo que eu estava enxergando, era que me fazia. E é assim até hoje. A gente cria festa de casamento com papel crepom, com papel na TNT. Eu tô uma brincadeira, mas a gente precisa. E isso E faz... fica lindo, no final fica lindo. Faz você enxergar um potencial em você que é poderoso. Isso te dá força para falar, realmente, quando ele fala que nós somos os embaixadores dele nessa terra, ministros de Deus, um povo guerreiro, corajoso. É isso. Então, o campo missionário, que às vezes existe uma visão muito distorcida. Nenhum pai, mãe sonha em mandar seu filho para a missão.
Porque pai e mãe, eu sou mãe, Sim. a gente quer proteger nossos filhos, não deixar eles passarem por, entre aspas, aflições ou restrições. Sim. Mas a gente não imagina que essas restrições são poderosas para transformá-los em homens guerreiros, mulheres valentes. E eu cresci num lar de muito amor. Meus pais e minha mãe é uma mulher que me ama muito. Meu pai já é falecido, que sempre nos amou muito. E nos acolheu e nos protegeu, né? Você teve uma boa infância, Sim, então. uma infância linda. Entrando aí na parte da infância. Divertida, alegre, saudável, interior, né? Morava em Paranavaí, cresci na rua ali, ó, brincando o dia inteiro de queimada, de fazer casinha, de um monte de coisa. Brinquei de boneca até os 14 anos. Não tem vergonha de dizer que brinquei de boneca até os 14 anos. Mas sempre com muita proteção para não nos deixar sofrer, né? E Deus vai um pouquinho ao contrário. Você precisa sofrer um pouquinho, porque isso vai nos fazer enxergar realmente o potencial que a gente tem em Deus. Não é porque eu sou forte, mas é que Ele me fortalece, né? Cabe muito bem aqui o que Paulo diz, né? Aprendi a estar contente em todas as situações, né? Eu sei estar com muito e com pouco, na abundância, na escassez. E aí ele percebeu uma coisa: eu tudo posso naquele que me fortalece. Né? Isso me faz pensar muito. Ele percebeu que Jesus estava com ele em todas as situações. Então, ele percebeu que ele conseguia passar por todas as aflições, não é porque ele era forte, mas porque Jesus estava com ele em tudo. Né? Jesus fortalecia. Fortalecia ele em toda e qualquer situação, né? Hoje, e a sua mãe, assim, nesse momento que você decide, né, se tornar missionária? Aí que é uma pergunta muito legal também. Que daí o coração foi queimando foi O seu pai era vivo? Sim. Era, né? Os Sim. seus pais. Então, Eram como foi os vivos. seus pais? Isso. Até então, eles estavam entendendo que eu estava hoje já não é, estava num novo momento da minha vida, eu tinha me convertido, ido para o evangélico, para a igreja evangélica. Meu pai viu, né, o meu batismo, né, que eu me batizei. Logo que eu vi Jesus, como me converti, 3 meses depois já me batizei. Mas, enfim, depois desse encontro com Jesus, em 2003, em 2004... me convidaram para fazer um seminário de estudos bíblicos na Jocum. A Denise, na época, líder da base, com seu esposo, o tio Wellington, me convidaram. E eu já estava com esse coração. Fervendo. Eu ia para o consultório particular, mas ia amarrada. Eu já não queria estar. Eu estava com dificuldades, porque eu sentia Deus me chamando. Eu sentia Ele me puxando para esse momento, para esse novo de Deus na minha vida. Então, em julho de 2004, um dia frio... Gente, Maringá já fez frio, para quem não sabe, tá? Maringá já fez muito frio. Um dia frio de julho de 2004, estava em Jocum, fechei o consultório, falei para minha mãe e meu pai, mesmo eles não entendendo, né? Falei, olha, eu preciso, pai, de um tempo, eu não estou bem, eu preciso ouvir Deus, né? Mesmo eles não entendendo muito bem o que era esse ouvir Deus, né? Porque eles não eram convertidos. Não, eles católicos, né? Uhum. Mas eles me respeitaram muito e eu fui. Sim. Uma manhã, eu estava lendo o livro de Efésios, que fala assim, porque Efésios 1:4, porque ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e é amor. Quando eu terminei de ler pela segunda vez, eu tive aquela experiência da voz audível com Deus. De verdade, gente, eu estava de touca, luva, cheia de roupa. Eu senti um calor tão grande. Eu senti Deus chegando. Jesus, eu comecei a chorar e tremer assim. Eu tirei assim a luva, a touca, e eu senti a presença poderosa de Deus. Aí Jesus, de verdade, é como se ele estivesse chegando assim, andando aqui do meu lado, desse ouvido, para mim, voz audível, dizendo assim, você é uma missionária. Não temas. Eu estou contigo. Eu estava recebendo meu chamado missionário. Sem intermediários, que era para não ter dúvida. Ah, será que não é uma profecia do coração do homem? Será que não é alguém que... Será que essa palavra é realmente de Deus, né? Sim. Porque a gente tem momentos que a gente gera dúvida. Será que foi, não foi? Isso depois da conferência que você foi lá. Depois da conferência, que eu fui em 2001, passou todo esse tempo. Em 2004, eu ouço a voz de Deus, deixando claro quem eu era. Qual era o propósito de Deus para a minha vida nessa terra? É mais do que só ir para missões. É o chamado de um propósito de Deus sobre a minha vida aqui na terra. Como eu iria servi-lo
como pessoa, como filha de Deus na terra. É muito poderoso Muito isso. profundo. Muito profundo. Então, ali, não podia ter intermediários, não podia ter pessoas, não podia ter dúvidas. Por isso, eu não tenho dúvida de que eu sou uma missionária. Foi ele que falou diretamente comigo. Quando eu terminei de ouvir isso, me veio na mente o profeta Isaías, quando ele diz assim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Né? E Deus vem, né? Toca, o anjo vem, toca os lábios, né? Limpa ele de toda iniquidade. E logo em seguida ele ouve o chamado de Deus. A quem enviarei, quem há de ir por nós, né? Estou assim resumindo. E o profeta Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Na hora eu disse, Senhor, eu em choro, em pranto na mesa, sentado ali, eu estava ali, eu disse, eu sou uma mulher de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, Senhor. Mas se o Senhor tem uma história para mim, o Senhor está me resgatando para essa história, eu quero, envia-me a mim. Eis-me aqui. Então eu estava dizendo sim ao chamado. Se eu tivesse dito não, Deus ia deixar de me amar? Não. Mas jamais estaria eu hoje conversando com vocês para contar essas lindas histórias. Eu ia continuar uma vida comum, né? Deus me amando, mas indo para o consultório. Então, ouvir o sim, ouvir e obedecer ao Senhor é vital para nós. Porque ela vai te colocar para viver o que Ele chamou para você viver nessa terra, para que você nasceu. Esse encontro do que para a nossa vida, ele é vital. Porque nós temos tantos jovens tirando suas vidas, indo para o suicídio, entrando na depressão, indo para as drogas, porque ela não sabe quem ela é. A vida dela ficou sem o sentido de viver, para ir, comer, voltar para casa, voltar, eu volto para casa né? E aí é onde a gente vê essa crise, né, de identidade. Então, algo que é essencial para nós como ser humano é encontrar o propósito de Deus para qual a gente viveu. Não importa se seja de tempo integral no campo, em Jocum, se seja na sua igreja local, se seja para bordar, desde que seja porque Deus mandou, vai dar certo. É honra e glória dele, né? Exatamente. É para glorificar o nome dele. Em tudo, né? Em tudo que nós formos fazer, né? Tudo. Quando, então, eu volto para casa, aquilo ficou borbulhando dentro do meu coração. Eu demorei algum tempo para falar com meus pais, porque é difícil. Eu ia dizer para eles que eu estava deixando a odontologia comum e convencional para ser uma missionária de tempo integral sem fins lucrativos. Imagina. Como fala Demorei isso, um né? mês. Jejuei um mês. Vocês podem dar risada que eu vou falar, mas eu fiquei um mês jejuando. Sério? Eu fiz um jejum de 30 dias, assim, para eu conseguir falar. E Deus preparar, né? Assim, A Deus forma. nos preparasse, eles também. Sim. Então, eu cheguei, faltava um mês, ficava ali, faltava um mês, e eu precisava ali conversar, né? Já tinha pego o meu formulário na Jocum para começar a minha escola, mas eu precisava falar com eles primeiro. Eu aprendi muito sobre essa questão, né, da honra, e para mim era muito importante não sair da casa dos meus pais, mesmo que eu já era uma mulher, mesmo que eu já tinha tido toda uma história antes, mesmo que eu já tinha 33 anos, mas sair abençoada por eles, para mim, era extremamente importante. Então, eu conversei com eles, expliquei isso que eu falei para vocês, como tinha sido a minha experiência e que Deus estava me chamando para ser uma voluntária dentista. Parou um cri, né? Vocês ficam imaginando um pai e uma mãe sentada na frente de uma filha que se formou, da qual eles tinham sonhos de eu ser uma dentista rica, famosa, conhecida. Ali é como se eu tivesse quebrado os sonhos. Mas eu me lembro de algo que Deus disse para mim um dia. Eu nunca, isso me emociona, eu nunca me envergonharei de você, por você ser uma missionária. Porque um dia eu ouvi isso. E ele disse, eu nunca me envergonharei, porque foi eu que te fiz missionária. Isso foi curador para dentro da minha alma. Foi curador. E naquele dia que eu disse tudo isso, meus pais e minha mãe disse, minha filha,
Aos que vai prantos. ser de você? Vai viver de quê, Vai minha viver, você filha? está abandonando a odontologia, né? Que é um curso tão lindo, tão nobre, tão lindo, né? Sim. A odontologia é linda demais. É um curso lindo. Mas eu pude olhar para ela e dizer assim, mamãe, eu nunca vou deixar de ser dentista. Eu tenho um diploma. E esse diploma foi conquistado. Ninguém nunca vai poder roubar ele de mim. Eu só não vou ser uma dentista remunerada. Eu seria uma dentista voluntária. Uhum. Mas dentista eu nunca vou deixar de ser. Não se preocupe. E assim foi a minha fala. Terminei no dia... Falo que fez 20 anos. Dia 29 de janeiro desse ano, eu estava ingressando em Jocum, em 2005. No dia 28 de janeiro, fui no culto, o pastor orou por mim, chamou meus pais, eles foram no culto. Uhum. Eu ajoelhei, eles colocaram a mão na minha cabeça Te enviando. e me enviando para o campo missionário. Eu sabia que eu não estava indo para fazer TED. Eu estava indo para nunca mais voltar. Uhum. Ingressei dia 29 de janeiro de 2005. Primeiro ano, tudo lindo, né? Aquele sonho. Primeira semana minha de Jocum, eu estava lavando banheiro. Uma semana era a minha escala de manutenção com uma suíça que não falava um ai português. E eu não falava nada de inglês. E a gente ia juntas para lavar os banheiros. Cara, muito divertido. Foi muito divertido. Aí eu me virava do jeito que eu pude. Morei num quarto com 8 meninas na minha TED. Tinha dos 18 anos até os 35, assim, faixas etárias. Mas tudo isso já estava moldando, né? A minha vida e meu caráter. E eu demorei para voltar a atender com o consultório 2 anos e meio. Eu fiquei 2 anos e meio na missão, só sendo moldada e servindo. Lavando louça, limpando, rastelando. Limpando, rastelando. E nesse período... Você tinha mantenedores? Como que é? Porque a Jocum você tem que ter uma mensalidade ali, Sim. né? Na época, eu tinha uma amiga que me apoiava, ajudava. né? E eu tinha arrendado o consultório que eu tinha montado. Então, o que arrendamento me ajudou a suprir essas necessidades, né? Uhum. Depois eu perdi isso. Só que foi incrível o que Deus fez. No dia que... No mês que eu perdi esse sustento, uma amiga soube que eu tinha me convertido. Ela tinha sido minha amiga de infância. E ela entrou em contato com meu irmão através do Orkut, né? Que nem existe mais. Sim. Ela pegou meu telefone, que na época tinha um telefone fixo no refeitório da base. Um telefone que nunca ninguém ligava e nunca ninguém atendia, porque às vezes a gente não estava lá. No exato momento, olha como é que Deus faz as coisas. No exato momento que eu estava entrando na cozinha, era meio-dia, toco o telefone, eu atendi. Era ela. Olha. Ela falou, eu queria falar com a Gi. Eu falei, sou eu. Falou, Gi, aqui é, né, a Fabi e tal. Então, eu queria dizer uma coisa para você. Hoje eu também sou cristã, eu me converti. Eu soube que você está em missões. O seu irmão me disse, eu falei com o Alex. E eu queria falar uma coisa para você. Deus falou para mim que é para mim te ajudar a te dar uma mensalidade. O que você precisa? Quanto você paga? Na época era R$250 a mensalidade da base. Ela começou a me ajudar com R$250 em 2005. Que era bastante dinheiro na época, né? Estamos em 2025. Fazem 20 anos que todos os meses ela manda oferta. Ela é nossa mantenedora há 20 anos. Que lindo, gente. E é tão bonito assim, né? Quando você conta, a gente imagina as dificuldades. Porque quando você recebeu o chamado, é assim, eu vou e Deus vai cuidar do resto. Porque a gente fica, e agora? Como que vai? Aí, nesse detalhe, quando eu disse, eis-me aqui, envia a mim, na minha mente, na hora, me veio, Senhor. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou viver? Na hora me veio assim, nossa, olha, que é a nossa carne, né? Aí eu, como dentista, eu pensei... Como é que vai comprar material? Só que eu vou ter escova de dente. Não, eu pensei no básico mesmo. Escova de dente, pasta, shampoo, né? Absorvente, as coisas da minha higiene básica. Digo para vocês, estou em 2025, faz 20 anos no campo. Nunca me faltou o que comer, o que vestir. E para as necessidades básicas. Glória a Deus. Né? Não significa que eu tenho tudo que, de repente, eu gostaria. Ou você fala, ai, que lindo aqui, lá, vou lá e compro. Não existe isso.
Né? Aprendi a usar roupas usadas, sim. Qual é o problema? Roupa de bazar, ganhamos doações. Às vezes vem coisas tão boas, tão Sim. legais. A gente aprende a valorizar, porque você olha não como algo que alguém usou. Você vê como a provisão de Deus. O olhar nosso para as coisas, elas mudam. Você ganhar um sabonete quando acabou o seu último, é a provisão de Deus. Né? Chegou aquele pó de café na qual você tinha acabado ontem, é a provisão de Deus. Veio doações de roupa lá no refeitório, aquele monte. Puxa, não é que veio bem aquela calça do seu número? É a provisão de Deus. Eu aprendi a não me envergonhar de usar algo que não comprei na loja. Eu aprendi a entender que aquilo é provisão de Deus, é o cuidado dele com a minha vida. Isso muda tudo, né? Fala, né? Você tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. A gente se tribucha, se bate por causa de muitas coisas. E nessa história, né? Então eu ingressei para o campo, foi muito difícil. Eu vou entrar agora as lutas emocionais vieram. Porque enquanto eu estava no primeiro ano de Jocum, e eu fui para o Timor-Leste, no meu primeiro ano era um desafio. Eu tinha um carro, eu não tinha dinheiro para ir, vendi o carro. Eu falei, pai, só tem esse carro, vou vender esse carro. E eu me lembro que eu atendi uma mulher lá no Timor, do outro lado do mundo. Timor-Leste fica lá na Ásia, perto da Indonésia. Eu atendi uma missionária, uma mulher, no meio de uma floresta. Ela morava no meio do morro. Ela e mais uma enfermeira, cuidando de uma comunidade perdida no meio do nada. Essa mulher tinha, na época, quase 50 anos, com síndrome de lúpus. Não abandonou aquelas crianças. Ela alfabetizava as crianças daquela comunidade. Eu falei para Deus assim, Deus, eu aprendi o que é uma pessoa guerreira. Não é aquela... Os verdadeiros guerreiros são pessoas assim. Que às vezes se vestem de uma forma simples, estão no meio do nada, mas que não desiste do chamado, entende que aquilo é o que ela tem para oferecer. Essa mulher acordava 3 horas da manhã para colocar, às vezes, os dedos no gelo, por causa das dores que ela sentia, mas ela não desistia. Tinha altas lutas, porque a igreja ela sofria um pouquinho de perseguição ali, por estar pregando o evangelho, mas não desistia. E eu me lembro que eu tinha levado alguns materiais na mala para fazer curativo, e ela estava com um dente aberto. Tinha caído a restauração. Pensa numa mulher, no meio do mato, sem dentista. Timor-Leste é uma nação de 1 milhão de habitantes. Sabe quantos dentistas tem na nação? 2. Para atender os ricos. Meu Deus. Porque não tem como a comunidade, era a realidade. 2, assim, na época tinha, acho que num postinho também, que tinha um atendimento, mas era muito precário. Na verdade, desculpa, vou corrigir, não é 2, tinham 6 dentistas, eu me lembro. Mas para 1 milhão para 1 milhão de pessoas. Ou seja, né? Não tinha nada. dentista. E essa mulher, eu sentei ela, e quando eu estava com aqueles instrumentais que eu levei na mala. Quando eu comecei a atender ela, eu caí em prantos. Eu falei, Deus, qual é o preço de uma vida? E eu comecei a colocar o curativo no dente dela. Eu falei, olha... Ela falou, sabe, Gi, faz 2 anos que eu oro para que Deus mandasse um dentista para cuidar de mim. Meu... Ela falou, faz 2 anos que eu oro para Deus, se Deus mandar um dentista para cuidar de mim. E eu me lembro que eu falei, olha, sua vida não tem preço. Na hora me veio, cara, eu vendi um carro, era o que eu tinha. Para comprar passagem. Você não foi como dentista, né? Não, eu fui como missionária, mas se eu tivesse oportunidade, né? Mas não foi com esse propósito. Não. Mas eu disse assim, falei, Deus, preço de uma vida. O Senhor faz a gente vender o que tem para vir, sabe? Eu falei, olha, eu tô aqui. Eu sou a resposta. Eu sou a resposta de Deus. Lá do Brasil. Mas aquilo assim marcou tanto a minha vida. E solidificou o propósito. O propósito. E lá, eu tava num dia, tava chegando, gente, eu me senti no filme, daqueles filmes de Médico Sem Fronteira, aquele médico, sabe? Eu tava chegando num lugar que chamava Laulora. Era topo de uma montanha, a gente subiu com um táxi lá. E naquele dia eu tava assim, com uma maleta, e era uma maletinha com alguns materiais odontológicos, sabe?
E eu lembro que eu tava... Gente, um calor de 50 graus naquele lugar. Eu só andava de bermuda, de sandalinha. E eu tava assim, de bermuda, camiseta e a minha maletinha, junto com outra obreira. E conforme eu fui passando, eles falaram assim. Começaram a gritar. Nihan, doutora Nihan, Malai, Malai. Malai, na língua Tetum é o dialeto local de Timor, significa estrangeiro. E doutora Nihan é dente, então era uma doutora de dente, dentista. Então eles estavam gritando assim, estrangeiro, dentista. Todo mundo desesperado, porque não tinha lá. Não, eles nunca nem tinham visto dentista, as crianças. Meu Deus. Gente, foi uma das cenas mais, assim, loucas que eu vi na minha vida. Eu falo que eu parecia que eu tava num filme, porque eu tava subindo, eu tava subindo, assim, uma estradinha. Chegamos num lugar, assim, que era uma mata aberta. De repente, em 15 minutos, encheu de crianças. As crianças saíram do meio do mato, assim. Eu não sei de onde que chegou tanta criança. E elas sentaram, e elas olharam pra mim, daí elas passavam a mão, assim, ó, em mim, assim, ó. Pra ver se era de verdade. Era Gente, que coisa dentista, mais doutora linda. Nihan. E aí, o meu consultório foi, assim, extraordinário. A céu aberto. A céu aberto. Era uma cadeira, tadinha, até quebrada. Eu coloquei uma criança aqui, eu aqui, daí eu pus ela no meu colo, assim, a cabecinha, para eu fazer o dentinho. Eu sentei depois num tronco de madeira para ensinar a escovação. E ali, naquele momento, foi um dos momentos que eu entendi o que é ser bem-sucedida. Aí eu vou pegar de novo essa frase. O que é ter sucesso? O que é ser bem-sucedido? Gente, meu coração, assim, tremia. Eu senti uma alegria tão profunda. E aí eu comecei a chorar de novo. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E aí Deus falou comigo. Disse assim, eu estou fazendo você sentir o meu coração. Você está sentindo a alegria do meu coração. Porque você está obedecendo. Você está onde eu gostaria que você estivesse. Em obediência. Que lindo. Que nem o dentista mais rico nunca sentiu aquilo ali, né? Exatamente. Falei, a obediência, ela traz uma profunda satisfação. A obediência é o segredo, né? Do se sentir bem-sucedido. Então, bem-sucedido está ligado com obediência. Né? E aquilo ali marcou a minha vida, né? E aí, voltando, né? Foram tantas outras. Quando eu volto, segundo ano de missão, eu estava sendo muito pressionada. Minha família achou que eu estava ali. Ela vai ficar só um ano, né? Depois vai voltar. Então, quando eu voltei do Timor-Leste, teve o tempo de recesso. E aí vinha a decisão. Eu sabia que Deus não tinha me chamado para fazer um curso, mas para ser missionário. Mas para eles era só um tempo que eu estava dando. Então, houve uma pressão familiar para eu voltar para trás. E eu fui orar e Deus me deu uma palavra, né? Eu falei, mãe, eu não posso voltar para casa. Eu vou continuar em Jocum. Aí começou grandes lutas. Cada vez que eu ia final de semana e voltava para casa, eu passava os portões da base em pranto e chorando. Eram muitas lutas. E começou a gerar um questionamento. Falei, Deus, será que eu tô doida, né? Porque aí é muito louco essa vida. Será que eu ouvi Não mesmo é certo, possível, né? né? Aí então começou a me gerar, e isso começou a gerar muita angústia. Eu tô daí respondendo o que você me falou, né? Quais foram as lutas, né, que você teve, emocionais. Né? E aí agora vem um momento ímpar que foi decisivo para mim, né? Fui conversar com um dos líderes da base, o Gustavo, nos acompanhava muito de perto, me acompanhava, e eu estava assim, aflita de alma, angústia, aquela pressão de casa, voltar para trás, né? Continuar ali a vida odontológica, meus amigos crescendo financeiramente, abrindo clínica chique, todas aquelas coisas, né? E aí eu fui conversar com essa pessoa, Gustavo, tio Gu, a gente chamava ele, e ele disse para mim assim, pouquíssimas palavras, embaixo do pé de jabuticaba, que quem conhece o Jocum sabe, os pezinhos de jabuticaba que tem lá. Ele disse assim, Gi, Jesus quer tocar pessoas que nunca foram tocadas por Ele através das tuas mãos. Quando ele falou isso para mim, me veio um senso de responsabilidade tão grande. Falei, Deus, eu não posso olhar para trás. Né? Aquele que pegou a mão na arado, né? Você lembrou daquele dia que ele ungiu as suas mãos? E veio um filme na cabeça. Né? E
E eu falei, eu não posso voltar para trás. Eu preciso continuar. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, porque meu coração, por um momento, né, ficou frágil. Estremecido, né? Mas eu vou seguir em frente. Eu preciso, porque o Senhor quer tocar gente que nunca for tocada por Ele através das minhas mãos. Eu não posso voltar para trás. E ali foi um momento decisivo. Cá estou. 2025. 20 anos de missão integral. 20 anos. Por muito tempo ainda, meus pais, né, de uma forma amorosa, sempre respeitou, né, eu estar em Jocum, mas sempre, né, filha, mas, olha, você não tem certeza, né? Até hoje eu ainda ouço. Nesse processo todo, né, eu cheguei solteira, depois conheci o Du, em 2006 ele chegou, tornamos grandes amigos, mas em 2009 foi quando ele, isso aqui eu vou resumir, conversou comigo. Resume, porque vamos dar spoiler. A gente quer trazer o casal para contar essa história. Não mas posso contar. Dá um spoiler aí pra nós de como que foi. Duzinho, né, chegou, expressou o coração dele para mim, né, como ele se sentia, a disposição dele de se casar comigo, né. Falei, rapaz, esse rapaz... E esse até menino, então esse você rapaz nunca sabe o que tinha ele quer. namorado na base? Não. Não? Não. E eu conheci só o Du que eu conheci na missão, né. E foi muito, muito lindo, assim. Então, fomos orar, né? E toda essa história, meu pai ficou muito perto de mim. Ele ia na base, ele ficou amigo das pessoas da base, ele levava o acordeon. Que legal! Ele nos ajudou, inclusive, na época nós tínhamos uma casa no Porto São José, eles tinham, meu pai. Ele um dia levou uma equipe, levamos 12 pessoas, uma equipe de evangelismo. Ficamos uma semana na casa, ele fazia o café da manhã para nós, acordava a gente com o acordeon. Que gostoso. Então, a Jocum, ele começou a conviver e começou a entender o que era aquela escolha que eu tinha feito, né? Sei que meu pai se tornou um apoiador, né? Nesse sentido, assim. E depois da morte dele, eu soube que ele falava para as pessoas que ele tinha orgulho de ter uma filha missionária. Que lindo. Isso marcou muito a minha vida. E ele sempre falava, Fia... Ô, minha filha, olha, isso você sozinha no campo, por isso que eles queriam que eu voltasse, mas e se o papai morrer, quem vai cuidar de você, tadinha? Quando eu estava junto com ele. Era você ficar sozinha lá, sozinha, né? na missão. Sim. Sozinha. Falei, papai, não se preocupe, Deus está cuidando de mim, pai, fica tranquilo. Né? Mas filha, e se o papai morrer, quem vai cuidar de você? Olha só. E Deus fez algo muito lindo na minha vida, porque conheci o Du, né? E entendemos de Deus que deveríamos continuar, né, nossa jornada como namorados, noivos, e nos casamos em dia 10 de abril de 2010. Foi quase no dia do meu aniversário. E eu na base. Vocês estavam lá. Né? Na base. Casei, foi no salão, na verdade, mas na base, sim, como missionários, em 2010, dia 10 de abril. 20 dias depois, o meu pai faleceu. Fomos para a lua de mel, voltamos. Ele que nos trouxe de volta, e quando ele nos levou para a base, ele falou, filha, vocês não querem ir lá para o Rio com a gente, né? O pai vai final de semana com a mãe. Eu falei, não, paizinho, a gente acabou de chegar, né? A gente quer arrumar a casa, tudo. Até o Du lembrou dessa história. Isso foi numa segunda. Na sexta-feira, ele faleceu. Ele teve um infarto fulminante. Ele não tinha adoecido, então não, foi um infarto. Um infarto. Mas ele viu. Eu louvo a você Deus. Casando. Meu pai me viu, meu pai me levou para o altar com a minha mãe. Olha que Eles lindo. me levaram, foi um dia de grande alegria. Minha mãe contou que no dia que ele faleceu, disse que ele estava numa ambulância lá que estava tendo uma festa, e ele estava com um amigo, era um médico lá, ele entrou na ambulância para ver, era uma ambulância que tinha primeiro socorro e tal. Ele falou, olha, nossa, como é que é isso aqui? Funciona aquele que... Aí o amigo dele explicou, ele falou, nossa... espero que eu demore para usar isso. Não, Costello, vai demorar, sim, que é isso, tal, falou para ele. Mas disse que ele saiu da ambulância, depois ele voltou e falou para esse amigo dele, falou, mas você sabe, se eu morrer hoje, eu morro feliz, eu tô nessa casa aqui, que eu gosto muito, né, de estar aqui, é um lugar que ele ia pescar com a minha mãe, meus filhos estão casados, e eu morro feliz. Ele morreu nesse dia. Olha só! Inclusive aquele tipo aparelho... Assim, eu cumpri a minha missão, né? O aparelho que ele falou que foi usado nele naquele dia. Olha só. Mas o Senhor o recolheu, né? Mas recolheu ele e ele teve a alegria de me ver no altar e saber que eu não ia ficar sozinho no campo. Nunca tive.
solteira, casada, o Senhor tem que cuidar de nós, né? Sempre, Mas ele né? tinha essa, como pai, né? Sim. Se essa saber que alguém ia preocupação, cuidar de né? mim como mulher, né? Então, e eu sou louvo a Deus, né, por isso, né? Estou aí, né? Então, eu e o Du juntos, né? Solidificando a nossa história. E em 2008, eu ganhei um consultório portátil. Vou voltar um pouquinho. Em 2008, eu ganhei um consultório portátil através de uma amiga e da família dela, que eu expressei, né, um dia, por telefone. Eu falei, um dia. Eu fazia 2 anos que eu não trabalhava. E eu lembro que em janeiro de 2007, eu estava com meus pais nessa casa. A gente tinha passado ano novo lá. Antes de ir embora, voltar para Maringá, eu sentei na beira do rio e fiz uma oração. Falei, Senhor, o Senhor não é um Deus que enterra talento. O Senhor, esse ano, por favor, me deixa voltar a atender as pessoas. O Senhor, eu sou dentista e eu preciso tocar pessoas. E nesse ano de 2007, eu ganhei um consultório. Em março, uma amiga minha, eu expressei, nossa, eu tenho um sonho. Um dia eu vou ter um consultório portátil. Eu vou para tudo quanto é lugar atendendo as pessoas. É uma malinha, né, que você carregava. E ela com o pai me deram de presente. Foi lindo. Elas me chamaram no lugar onde o pai dela trabalhava, na empresa, e eles pediram para eu contar o meu testemunho. E no final eles falaram, olha, só para você saber que Deus é fiel na sua vida. E veio assim, com esse consultório. Esse consultório portátil, menina, se você soubesse cada coisa que eu vi que esse negócio... Aí vi uma coisa ali. Por 10 anos eu atendi nele. 10 anos. Já emenda pra nós a história do trailer. Do trailer, que já vai emendar no trailer, que daí eu já tô chegando nos finalmente. Mas calma, que você teve um filho. A É, gente tava falando do Dudu e depois do Dudu teve um filho. Tive um filho, Deus me deu a graça de engravidar com 41 anos. Olha só. Nem achei que eu ia poder mais. Engravidei do Samuel com 41 anos. O Samuel, né, significa eu pedi ao Senhor. 42, estava pegando meu filhinho no colo. Coisa mais linda, né? Foi o único filho, né? Depois não pude mais engravidar. Mas sou muito grata. Né? Temos esse filho Samuel, que tem crescido no campo, que vai para tudo quanto é lugar com a gente. Já é um missionáriozinho. Sim, nós tentamos sempre fazer ele enxergar que a vida que a gente tem não é uma vida, porque não tem finanças, que não tenha tudo que quer, que é uma vida ruim. Pelo contrário, ele saber que é uma vida linda, é uma vida de abnegação, sim. A gente abriu mão, né, de ganhar dinheiro, né, no sentido de ter em troca aquilo que você ser remunerado, né, que ali ele pode... e o Samuel cresceu, né, assim, né, brincando nas poças de lama, aprendeu a nadar dentro daquele lago lá na base, o lago que um dia para mim foi só um buraco. Ele nada no lago. Nada no lago, aprendeu a nadar lá, aprendeu a andar de bicicleta, caindo e se levantando dentro no sítio, né? Aprendeu. E ele hoje ele se apresenta de clown, né, de palhacinho nos eventos. Apresenta, ele ama, né, fazer clown. Foi muito lindo, ele teve porque assim, não é porque eu e o Du somos missionários que o nosso filho vai ser. Como eu falei, a gente tem que entender que cada um tem uma história e um propósito. Você precisa achar isso, buscar em Deus isso. Então, eu não sei exatamente o que Deus ainda tem para o Samuel, mas ele teve, né, em acampamento, King's Kids, ele teve 2 experiências muito fortes. A primeira, com 8 anos, ele disse, eu perguntei, filho, o que mais você entendeu? A primeira, ele falou, eu entendi que Deus é o meu pai, a paternidade de Deus, eu sou filho. Ai, que lindo. E no segundo acampamento, né, quando ele voltou, eu falei, filho, me conta, o que marcou sua vida? Ele falou, mãe, Deus falou comigo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu sou um missionário. Gente, desde pequeno, perguntaram para ele, Samuel, o que você vai ser quando crescer? Você vai ser missionário? Ele falou, não, eu sou missionário. Isso desde pequeno. Não vai ser, não, para ele não existe essa idade, adulto, criança. Não, ele já é um missionário. Ele vive missões, né? Então, a gente... Lá em Barretos. Tão lindo ele lá. Nós sempre tentamos fazer... Eu temo muito por isso, não significa que um pai e uma mãe não possa ali deixar um filhinho um pouquinho, você ter uma viagem com seu marido, tudo. Mas quando se diz respeito a missões, a gente sempre tentou levar ele junto, para ele ter também as experiências de missionário.
né? Então, eu vou com o Samuel desde o ventre. Eu estava de 7 meses, estava lá no Paraguai servindo. Então, desde o ventre, em todos os lugares, né? Depois de pequenininha, a primeira experiência missionária dele foi com 9 meses. Ele andou lá no Paraguai, né? E assim foi, tá? Então, Barretos, meu Deus, Barretos desde bebê, desde 1 aninho, 10 dias de barraca, bora lá. Para ele ter prazer em missões. Porque se a gente deixa a coisa... quando a criança está adulto, ele vai perder, né? Poupar ele de passar por coisas não é saudável. Ele precisa viver junto e saber que é possível. E é a vida de vocês. É a nossa vida. vida. Então, e Barretos, ele aprendeu a amar. Ele se sente obreiro. Lá ele é obreiro, ele é um missionário dentro de Barretos. Então, ele vai com o clau dele, vai de peão, né? Hoje ele é peão, ora, né? Pelas crianças, né? Participa, né? Então, isso é muito legal, é a nossa realidade de vida, né? É legal poder ver que a criança tem prazer naquilo, né? Por causa das experiências dele. Hoje, ele está com 11 anos, a gente tenta envolver ele um pouquinho mais no dia a dia do servir. Vai rastelar, por que não? Vai rastelar com os obreiros, se de Exudu. Já tá pegando. Entra na escala de manutenção. Sim, o Du já pôs ele. Ou quando o Du vai fazer alguma coisa na cozinha, esses dias estava fazendo as fatias húngaras para a abertura da escola, ele vai junto. Tá aprendendo a fazer as coisas na cozinha. Então, isso é muito saudável, né? É saber que ele é parte de tudo aquilo. Então, ele também precisa servir, né? E isso edifica a vida dele, ensina ele a trabalhar, ele precisa ser trabalhador. Tira do celular, né? Sim, que é uma das coisas hoje que nós, como os pais, vamos dizer que é uma luta, a gente sabe disso, né? A criança, ela tá aí, esse mundo digital tá aí, né? Então, nós precisamos também saber ajudá-los a ter prazer em coisas simples da vida, né? No dia a dia, né? No ter alegria em servir, né? Sim. Que essa é a nossa realidade como missão. Então, foi muito voltando, né, consultório. No consultório. Então, foram 10 anos de consultório, de situações de tudo. Eu já atendi em tudo que vocês imaginarem, até grama, montei consultório em gabinete pastoral. E foi muito louco isso, porque eu precisei ser muito criativa. Lembra que eu falei? Quando você não tem... A escassez, né? Ela te faz ser criativo. Eu não tenho um consultório convencional, com ar-condicionado. Não tinha. Era um ventiladorzão meu, assim, um calor de lascar, mas a gente tem que inventar alguma coisa para atender o povo, né? E isso foi muito rico para minha vida. Saber que só tinha eu ali para ser resposta para um paciente. Em muitas situações era eu e eu mesma. Eu tenho que ter coragem de fazer a cirurgia, eu tenho que ter coragem de fazer uma restauração. Isso me encorajou, né, a colocar a mão, né, na massa e fazer, né? Então, foi por muitos anos assim. Até que em 2014, o doutor Alexandre Gabi, ele é do Rotary, eu já conhecia o nosso trabalho, eles já tinham doado um escovódromo para a gente fazer escovação. Ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp e disse assim: hoje vocês ainda têm um sonho de ter um trailer odontológico? Sinceramente, eu não me lembro nem dessa conversa com ele, eu nem me lembrava de ter compartilhado alguma coisa. Talvez eu falei de consultório portátil e tal, mas ele falou de um trailer. Falei, tenho sim, né? Opa, uai, né? Mas não. Ele falou, porque o Rotary, nós temos projetos chamados Subsídio Global. São projetos que têm um valor acima de $15 mil. E um projeto de trailer se enquadra nisso. Vocês gostariam de começar o processo para tentar ganhar um trailer odontológico? Eu quero. Mal sabia que ia ser, suada. E foi muito louco, porque foram, assim, muito tempo. Foram 5 anos, 5 anos de espera. Ai, demorou bastante. Bastante, 5 anos, não foi assim meses. Porque até nós levantarmos tudo, a Jocum se enquadrar dentro daquilo que... E o Rotary, eles é uma instituição, eles visam ajudar órgãos, instituições, né? Para trabalhos sociais e tudo mais. Então, eles doam o projeto que nem um trailer odontológico, precisa de cadeira de roda. Então, eles não doam finanças, mas aquilo que você precisa. Ele instrumentaliza a ONG, né?
Então, foi um processo muito legal e é muito sério. Então, você tem que prestar conta de tudo, tudo mesmo. A ONG, ela precisa se enquadrar exatamente naquilo que, né, que eles têm como... Nos critérios que eles têm, né? E que é muito limpo, muito transparente, muito sério, né? Então, a gente viu isso, foi muito legal. Conhecemos pessoas, tivemos amigos, entre eles, né, o Dr. Auri, que foi uma pessoa, assim, foi o homem de paz ali, que ele lutou para que o projeto acontecesse até o fim. Porque lá muda, né, a presidência, né, dos clubes e tal, mas ele nunca desistiu. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele fez banner, ele ia nos clubes, ele tentava levantar recurso, e esse homem lutou e conseguiu, né? Nós arrecadamos aqui no Brasil $22 mil. E o Rotary Internacional, eles dobram o valor. Então, o valor total do trailer foi $44 mil. Na época, deu R$160 mil. E foi incrível, porque assim, nós tínhamos que fazer 3 orçamentos. E aqui em Sarandi foi aprovado a Halley, né? Sim. Que é uma das melhores empresas do Brasil, fabricante de trailer. Foi o primeiro trailer odontológico que eles fizeram. Que legal. E foi lindo o processo, lindo demais, sabe? Assim, de uma alegria. Em fevereiro de 2019, estávamos recebendo esse trailer na missão. E o coração? Meu Deus, aí me veio aquela, né, toda aquela visão, eu, a Gi, dentista, aquela mulher lá de trás. De trás, aquela Ruth, que foi resgatada, né? Ali pelo Senhor, né? Uma história de redenção da minha vida. Foi uma história de redenção. E que em Deus é glorioso. A gente passa, quando você é incluída nesse reino, nessa família de Deus, a gente passa a viver coisas grandiosas para glorificar o nome de Deus. Porque tudo isso, no fim, leva à exaltação de Deus. Dentro do trailer... Tem um versículo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, né, que está no céu. Eu falo isso porque quando os pacientes são atendidos, eles saem imensamente gratos. E essa gratidão não é por causa de mim, ou de fulano, ou ciclano, porque a gente vai passar, nosso nome fica esquecido. Elas ficam gratas ao Senhor, porque elas sabem que foi Deus que deu para elas aquele atendimento odontológico. Então, essas coisas que acontece na nossa vida de forma tão maravilhosa. Quem era eu? Como eu, missionária, voluntária, sem fins lucrativos, ia sonhar em ter um trailer de R$160 mil? Eu não tinha R$1 para ter um trailer. Ele é completo. Quem conhece sabe. Vocês conhecem? Você estava na entrega. Vocês conhecem o trailer. Sim. Coisa mais linda, ele é completo. Ali, um cirurgião, bucomaxilo, pode fazer uma cirurgia. Tratamento de canal. Hoje nós temos uma amiga dentista que Deus falou com ela na faculdade há 12 anos atrás que ela estava fazendo odonto para servir. Olha. Deus não nos uniu. Depois de tantos anos, ela faz tratamento de canal no trailer para os pacientes. É a coisa mais linda do mundo. Nós temos pediatra, clínica geral, né? Eu que faço de tudo. E outras também. Então, assim, Deus tem trazido voluntários, pessoas que às vezes não vão ter uma história como a minha de tempo integral, mas que sonham em servir, vão servir. Que legal, e aí essa visão que parece inalcançável vai crescendo. A gente a minha ideia é o quê? Tá vendo essa camiseta, né? Ó, Espalhe Sorrisos. Há 3 anos atrás eu estava numa assembleia da Jocum e Deus usou a vida de uma pessoa ela me deu uma camiseta que estava escrito Espalhe Sorrisos. Quando ela me deu essa camiseta, ela nem sabe do que Deus estava falando comigo. Ele falou sobre esse movimento, o movimento de levar a escovação e ensinar a escovação para as pessoas para não ficarem doentes, né? Para não ter mais cárie, né? É até engraçado eu falo, visão, a gente tem que sonhar alto para erradicar a pobreza de saúde bucal, do conhecimento, da educação. Por que as pessoas têm cárie? Porque não sabe escovar. Eu falo, porque eu lido com isso. Sim, meus pacientes são dia, carentes né? todo dia. Eu lido com situações bem graves, de situação bucal bem triste. Porque a pessoa não sabe escovar. E é simples, básico, né? E o que é lindo de ouvir, né? Enquanto você vai falando, eu fico pensando... é que é o básico. E às vezes a gente espera fazer uma coisa... Nossa, eu vou ensinar uma coisa muito grande. Para nós, escovação...
é simples, é corriqueiro, é hábito. Mas para muitas pessoas isso é muito grande. Você ganhar uma escova, você ter uma pasta de dente que tem um sabor ali, né? Sim. E é simples, mas é muito grandioso, né? É muito legal o que você falou, porque eu já fui em comunidades onde a família só tem uma escova de dente por família. Não é por pessoa, é por família. A família tem uma escova e todos usam a mesma. E isso tá. Pra Eu nós não tô aqui, dizendo a aqui. gente não consegue lá, imaginar Quase um essa de cada realidade. cor, né? Então é muito acessível. tipo, as crianças têm Sim, várias. exatamente. Né? E não tô dizendo de há 1000 anos atrás, tá bom? Sim, Tô falando aham. de 2020, De agora. 2021, 22, coisas recentes. Sim. E o Então, próprio isso- servir, né? Isso é real, né? Tá aqui pertinho de nós, Aham. entendeu? Então, e aí, Paula, você falou uma coisa legal, né? Essas coisas simples. Uma coisa que eu falo e que no dia da entrega do trailer, que foi um dia lindo, emocionante, Foi demais. tinha umas 100 pessoas, a gente só chorava naquele lugar, porque você via a presença de Deus ali, Sim. E né? o sonho materializando, Materializando, ali, né? exatamente. Algo que foi dito, né? Eu me lembro do tio Elton dizendo para mim assim, o tio Elton e a Denise são os pioneiros da Jocum Maringá, e na época eles que lideravam a base, e eles disseram para mim, Gi, a Jocum não tem como te ajudar, nós não temos condição financeira de te dar um consultório, mas nós vamos apoiar os sonhos de Deus na sua vida, nós vamos sonhar junto com você, nós vamos dar apoio aos sonhos que Deus te colocar, nós vamos te apoiar. E eu falei isso no dia da entrega do trailer. O tio chorou, porque ele falou isso para mim, né? E uma coisa que eu aprendi, nós nunca podemos desprezar os pequenos começos. Nada começa grande. Sim. Se eu for esperar ter condição, ter um trailer para começar algo, pode esquecer, vou morrer sem começar. Sim. Você tem que começar com o que tem. Então, como que eu comecei na Jocum? Sem nada. Comecei lavando banheiro. 2 anos sem Sem nada. atendimento. Sabe o né? que eu fazia? Só ensinava escovação. Uhum. Eu pegava o escovódromo, que foi até o Rotary, que também doou para nós, na época ainda que estava na igreja. O mesmo doutor Alexandre, que foi o vínculo. Eu pegava essas pias móveis, ia para os lugares e ensinava escovação. Mas a É o que escovação tinha, né? é a primícia. Escovação é a excelência. Porque uma pessoa que escova os dentes não tem doença. Assim, um dia Deus falou comigo, assim é a minha palavra. Quando você conhece a minha palavra, você vai se prevenir de doenças na alma. É verdade ou não é? Sim. Você lê, você aprende, você é curado, você aprende a saber em que lugar você deve, como você deve caminhar. Você aprende a dizer não para o pecado. A Bíblia é o Senhor falando conosco. Ela é a excelência do Evangelho. Ela é a excelência de Deus. É o que Ele deixou para nós de melhor. Não tem nada melhor. E ali é a revelação do Salvador, né? De Jesus, o nosso Salvador. Então, tem algo melhor que isso? Não, nada. Nenhum livro vai ser melhor do que isso para nós. E hoje o trailer roda o Brasil inteiro. E aí, filha, esse trailer... E teve que graças trocar a o Deus, carro, não- né, Gi? Porque você tinha um carro que não puxava o trailer. Não, Aí exato. é outra provisão de Deus, Outra né? provisão. E agora? Temos um carro pequeno que não puxa um trailer de 2 toneladas. 2 Sim. toneladas. E aí começou um processo para a gente conseguir, né? Fizemos um jantar beneficente e compartilhamos com as igrejas. E eu falo para você, eu não sei como que a gente conseguiu comprar essa caminhonete, mas compramos, né? E ela está aí conosco até hoje. Ela está sofrendo um pouquinho, mas Deus, o dia que Ele achar que a gente tem, Ele quer, né, nos dar uma melhor, a gente vai conseguir, né? Estamos aí nesse processo e continua sendo árduo, né? Vendendo camiseta para a gente levantar recursos, né? Contando Porque com os amigos você ganhou e tudo mais. ali, né, o trailer, mas você precisa Manter o trailer. manter o trailer, precisa dos materiais para continuar essa Sim. obra, né? Isso é uma coisa muito linda também, até porque quando nós começamos esse processo com o Rotary, um dos requisitos era o projeto precisa ser autossustentável. Ou seja, não pode depender do Rotary para... E isso é Continuar. muito legal. Imagina, Sim. se fosse tudo depender deles, né? Sim. Então, nós iríamos, né, trazer e correr atrás desses recursos. E, milagrosamente, eu falo, nós estamos com o trailer desde 2019. Vai fazer 6 anos agora. Fez 6 anos agora em fevereiro. Nenhum paciente deixou de ser atendido por falta de material. Nós Glória a nunca Deus. deixamos um paciente sem atendimento por falta.
Deus traz, de alguma forma, é uma igreja, às vezes, que nos abençoa, uma que, né, deu material e sobrou, deixa pro trailer, esse que sobrou vai suprir aquele que não pode dar nada, porque a gente vai em projeto que eles não têm condição nenhuma de dar nada, e a gente tem que ir, nós não vamos deixar de atender um paciente ou um projeto porque não tem como nos ajudar, nós vamos dar um jeito. E quantas vezes já tiramos dinheiro do bolso para pôr combustível na caminhonete, entendeu? Porque isso precisa. A manutenção do projeto não é barato, principalmente do caminhonete, né? Sim. Ela, por exemplo, dá só uma curiosidade, se faz 10 quilômetros com 1 litro de combustível, quando põe o trailer, ela só faz 5. É metade, reduz. Pesado, Então, né? o custo... Exige muito. Então, assim, é um milagre, né? A gente manter o trabalho e manter o projeto. Com certeza continua sendo um grande milagre. Mas a minha visão, como eu disse, é inalcançável, porque é todos os continentes. Nós vamos continuar sonhando lá na frente, né? Eu continuo sonhando Inclusive, com vocês vão pro Paraguai, né, Gi? Vamos. Várias vezes Várias já foram, vezes. né, com o trailer pro Paraguai. Eu vou para lá, nós vamos desde 2007, no acampamento Mission Adventures, né? Todo janeiro, desde 2007. Coisa linda, eu nunca deixei de ir. Deus sempre... E aí tem toda uma história linda, né? Com isso, né? Aconteceu algo muito forte esse ano. Tem aqui uma história já de um testemunho pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa jornada, às vezes lá no começo a gente é empolgado com sonhos, não é? De Deus. Vem a rotina, os anos passam, muita coisa acontece, a gente vai entrando num comodismo. Eu tenho um problema na coluna, né, que me dói todos os dias eu tenho dor. Já tratei tudo, mas hoje eu aprendi a conviver com a dor. E ela não me paralisa, não, em relação ao consultório, né? Mas meu esposo sempre teve muito cuidado e falou, agora você, né, tem um trailer, ele vai te dar uma ergonomia melhor para você não sofrer tanto. Porque com o consultório portátil, eu atendi tudo quanto é lugar. Então, Do às jeito vezes... que dava. É a cadeira, que às vezes não é na posição no certa. chão, de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, eu terminava o dia, assim, fisicamente bem Cansada, desgastada, né? Então, ele falou, não, agora você tem um trailer, vai atender aqui, né? Não, nada de consultório portátil. Né? Mas a minha visão é os povos, continentes. E eu falava, Deus, e aí aconteceu uma coisa interessante. Eu ganhei o trailer, mas aquele consultório... Lembra que eu trabalhei 10 anos? Você não desfez dele. O trailer chegou, mas para mim desvincular dele foi um parto. Sabe quando Deus te dá uma bicicleta de marcha? Toda, né? Imagina a cena, você tem ali uma bicicletinha, aquela que você soa. Muitos anos você com aquela bicicletinha, mas ele já está te dando um novo desafio maior. Mas você não consegue desgrudar da bicicletinha? Porque você tem uma história com ela. Agora pra você. Então, agora eu tô com um consultório motorizado. Mas aquele consultório é por quê? 10 anos de história. 10 anos que eu vivi coisas lindas. 10 anos que eu fui aperfeiçoada, moldada naquele lugar. Apurada, né, em tudo ali, entendeu? Que nada me prendia. Não é com ar-condicionado, sem ar-condicionado, suando, em qualquer lugar, sabe? Tendo ou não tendo o ideal, sempre ali naquele consultório. Então, eu estava... Aqui dentro, eu não conseguia me desvincular daquele consultório. Deixei ele guardadinho, né? Falava assim, não, Du. Vai que, não. Vai que a gente vai viajar. Vai viajar, vai que precisa. Levar. E ele, não, Giz, tem que ser... Giz, precisa... Não, mas eu não estava pronta. E Deus é tão lindo. Ele não agride a gente, sabe? No sentido emocional. Ele é poderoso, ele vai preparando o coração da gente. Não é aquela coisa, você técnica, não é desse jeito, não. Né? Ele é firme. Chegou a hora. Né? Como diz a minha amiga, amorosamente firme. Né? Mas eu estava ali. Aí, um dia, um amigo meu estava vindo ia para o Afuá. O Afuá tem um casal de amigos que foram missionários em Jocumaringá, que tem um trabalho lindo, chama Garapé da Esperança. Gente, eles trabalham com ribeirinhos lá há anos, coisa mais linda do trabalho. Você imagina um consultório portátil para ribeirinhos. Maravilha. Falei, chegou a hora. Aquilo alegrou meu coração. E o Cezinha, que é o líder, junto com a esposa desse trabalho, conhecia o consultório portátil. Falei, chegou a hora de eu me desvincular.
Mas foi uma coisa Mas tão ele linda. era dentista? Não, eu ia mandar, ele ia levar esse Ia consultório levar para para algum missionário dentista usar. eles tinham ganho uma cadeira lá, uma cadeira odontológica fixa, mas eles não estavam conseguindo, não estava dando certo eles trabalharem com ela. Já o portátil, você monta em qualquer lugar. Sim. Eles colocam dentro do barquinho Dá e pra vai. fazer, trabalha. desce rio abaixo, entendeu? Chega lá, bota o pacientinho numa cadeira, se vira. E você atende, tendo uma tomada, meu filho, se vira. Então, eu falei, gente, esse consultório precisa ir pra lá. Aí, aquilo... Você vê que legal? Quando chega a hora, aquilo, assim, alegrou meu coração. Eu falei, vou. Aí, mandei lá pro Afuá. E, nossa, passou um tempinho, tinha uma dentista que chegou lá, eles conseguiram ligar, ele me mostrou depois as fotos, ela atendendo no consultório. Nossa, aquilo me legado, alegrou né? tanto. É legado, aquilo me alegrou tanto. Mas eu ainda tenho uma visão de que eu falei, e quando o trailer não puder entrar em alguns lugares? E se o trailer E quebrar? se o trailer quebrar? O que eu faço? Não, essas mãos aqui não pode parar. Preciso de um consultório portátil. Nisso, eu tenho uma amiga, Isa, ela é missionária da Jocum lá em Alagoas. Jocum em Canapi. Ela comprou, porque ela é missionária também. Ela comprou um consultório portátil, mas que coisa mais linda. Ele é desse tamaninho assim, numa mala militar. E ele, tudo numa mala só. Então, não precisava puxar o compressor. O compressor é o que faz funcionar, os motores que jogam ar. Sim. Não precisava. Era um compressor dentro dele. Tudo acoplado. E aí você abre ele, tem as canetas, né, que fala alta e baixa rotação, a seringuinha de jogar água, ar, o fotopolimizador para secar resina e o aparelho de fazer limpeza, ultrassom. Tudo. Falei, gente, que trem que é esse? Que coisa maravilhosa que é esse consultório. Falei, Senhor, eu queria um desse. Eu preciso. Porque vai que, né? Vai que eu tenho que ir pra África. Vai que eu tenho, vai que eu tenho. Não, vai, sei lá. Aí tá. Há 2 anos atrás, estamos lá na campanha de Mission e estamos conversando com foi um casal de amigos. E nessa conversa, sabe aquelas conversas que você brinca com a pessoa? Ah, então tá bom, beleza. Daí ele falou assim, ó, Gi, um dia, eu vou te dar esse consultório. Eu falei, que legal, eu quero. Porque eu tava falando desse consultório. Eu falei, eu quero sim, então tá bom, pronto, você vai me dar esse consultório, beleza. Mas sabe aquelas conversas bobas de amigos, assim? Tipo, quem sabe um dia. Quem sabe um dia, mas foi conversa de sonhos. Então não tinha nada que justificasse o que... Gente, passou 2 meses, esse rapaz me liga. Gi, deixa eu falar uma coisa pra você. Lembra que a gente conversou, tal. Aconteceu tal coisa na minha vida, assim, né? Com a minha esposa. E eu quero dizer uma coisa pra você. Deus falou conosco. Nós vamos comprar o seu consultório. Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei sem reação, sem reação. Ele ia comprar um igual. Igual. 15 mil reais. Ele comprou. E mandou novinho. entregar em casa. Sim, mandou fabricar. Gente, que coisa fabricado sob medida. E ele ali, guardado. E o Du assim, essa menina. que ela tá aprontando? O que ela tá aprontando? Que dito, Gi? Você... Eu falei, amor, deixa eu. Vai que eu vou pra um lugar que o treino não é... Vai que volta pro time. Vai que eu tenho que vai. Exato, porque falei, amor, isso aqui, a mala é militar, ele não quebra. Isso aqui viaja pro outro lado do mundo. Deixa ele aqui, ó. Deixei, guardadinho lá em casa. Olha o que acontece esse ano. Até então, não tinha usado ele. Tava ali, não precisou, tava ali. Eu nem tinha mexido nele ainda. Faltando 3 dias para ir pro Paraguai. Tudo certo. O Périx, da minha igreja, ia junto, dentista. Gente, nós temos que levar o trailer pro Paraguai. É a primeira experiência missionária, ele tem que atender lá, né? E outra... Paraguai não tem, assim, dentista público. O atendimento é nos hospitais e é só para arrancar. Então, assim, é bem precário. O povo lá não tem atendimento odontológico gratuito. Então, imagina, 2 dentistas do Brasil indo com o trailer. Incrível. Rapaz, né? Alegria. 3 dias antes de sair, quebra a caminhonete. Ai, Jesus. Quebrou a caminhonete. E agora? Nós não tínhamos como arrumar. Falei, Du do céu. E agora? Ai, Deus é lindo. Ele não queria que eu atendesse no portátil por causa da minha coluna. Mas tá indo um dentista. Como que esse rapaz não vai ter uma experiência? Ele é Regi. Acho que nós vamos ter que levar o portátil. E pronto, nós vamos levar o portátil. Já tava na mala, já tava Vamos levar o portátil. Mas aí eu percebi que eu
já faziam 6 anos que eu estava com esse trailer. O trailer, coisa linda. Você chega, põe na tomada. Tudo funciona 15 tudo. 15 minutos, tá tudo lindo. Aquela cadeira tudo no lugar, material. Então, eu estava já numa zona de conforto. Quando ele falou, vamos levar o portátil, legal! Mas eu percebi, deu um aquilo friozinho. deu. E agora? Falei, e agora? Era eu relembrar como era e refazer aquelas início. caixas que Deus me falou, leva, quando eu fazia com o portátil, leva tudo. Não esquece nada, porque para os meus pequeninos é o excelente. E você não sabe o que vai precisar, porque você não sabe quem você vai encontrar Nina, lá. Não lá sabe vou eu. qual a dificuldade Exatamente. vai ser. O procedimento vai precisar ser Dia feito. inteiro montando as caixas com material que eu precisava levar, que eu não podia esquecer nada. E aquilo, assim, estava desconfortável dentro de mim, sabe? Eu confesso que estava desconfortável, nossa, né? Tão legal, consultório, não, que feliz, mas eu tenho que fazer isso de novo. E aquela coisa de acampamento, a gente não disse, eu já saí, tinha que arrumar mala, tinha que... Deus falava, Deus me dá força, mas nós vamos. Porque, assim, era uma perda. E 2 dentistas para o Paraguai e não ter Não ter instrumento, como não ter como atender. atender. Uhum. Não. E aí o doutor Blas, que era um dentista, pela primeira vez nós íamos ter um dentista paraguai conosco, apoiando o projeto, um dentista, lá é um dentista com uma clínica muito grande, e ele ia, pela primeira vez, ele ia estar com a gente. Falei, nossa, nós não podemos perder isso. Mas, enfim, vamos, minha filha, aquele monte de mala para dentro do ônibus, e bora no busão, com aquele monte de coisa. Quando nós chegamos lá, gente, fomos montar o consultório, era um lugar que chamava Comedouro. A palavra é como se fosse uma creche de apoio a crianças carentes. Montamos numa sala de aula. Gente, foi lindo demais. Lindo demais. E eu entrei naquela sala, eu falei, nossa, eu estou lembrando da onde? A essência, a raiz, que a gente não pode esquecer. Uhum. Deus falava comigo, você não pode perder a essência. Tendo ou não tendo, vai acontecer. Porque a essência não pode se perder. E nessa lembrança você não estava sozinha, né? Exato. Gente, não, eu falei, e agora? Aonde eu vou atender? Não tinha cadeira, não tinha nada. Já sei. Aí, ó a criatividade, lembra? Sim. Por isso a gente tem que ficar sempre, para a gente poder... Assim, vamos amarrar. Amarramos 4 cadeiras de... Cadeirinha escolar. Sim. Amarrei 4 cadeiras, uma na outra, com barbante. Colocamos umas almofadinhas. Ficou perfeito para o paciente deitar. Aí peguei uma para mim, coloquei uma almofadinha para não ficar tão duro. Menina, ficou na altura. Certinho, que nem dor na coluna, nada. Aí agora era a hora de atender o consultório que eu nunca tinha atendido. Catei o manual, tive que ler Meu tudo, eu não sabia. Aprender a mexer. Mexer com o consultório, tive que aprender a mexer. Então, assim, esse desconforto ali veio, né, no momento, mas depois aquilo foi repleto de alegria. E aí o Dr. Blas conseguiu um outro equipamento, mas não tinha sugador, gente, era um barato, era bem aquele negócio bem arcaico mesmo. A caneta de alta, o pacientinho tinha que cuspir aqui, porque era o que tinha. E o Périx atendendo ali. Feliz então, era da vida. 2 dentistas, 3 dentistas, auxiliar, tendo que aprender a mexer com tudo. Aquela mesa enorme, cheia de instrumental. Levei autoclave, tudo para esterilizar material. Era um consultório, dentro de uma sala de aula. Louco demais, gente. Mas aquilo me deu uma alegria tão grande. Que lindo. Nossa, Deus, foi muito lindo demais. E ali... Meu olho enchia de lágrimas, né? Eu falei, Deus, eu não posso perder essa essência. Uhum. É isso aqui. Então, eu vou ser feliz dentro de um trailer lindo, que eu vejo a importância dele, porque através dele, outros profissionais que não são, que se sentiriam talvez muito desconfortável, né? Numa coisa mais rústica, Sim. conseguem atender ele com alegria, mas também temos ele aqui, ó, essa essência que não vai se perder, senão tiver aqui pro meio do mato com esse consultório, nós vamos. Vai também. E vai também, entendeu? É trailer, é consultório portátil, é com ar, é sem ar, é com o que tiver. E eu imagino que uma experiência dessa, né? Igual você falou, de lembrar de onde você veio, também lembra para que você está fazendo aquilo. Exatamente. Né? Exatamente. Tem trailer, a viagem ao Brasil, tá indo para muitos lugares, mas é o para quê? Pra quê? No que eu me dispus lá 20, 30 anos atrás, no servir. Independente de quem for. Aí vem a lembrança
Jesus quer tocar pessoas que nunca foram tocadas por Ele, Uhum. através das tuas mãos. Então, cada vez que aqueles pacientes eram atendidos, era Jesus se revelando, era aquele amor de Deus. Você sendo E canal, né? elas sabiam o que era. E cortou meu coração, porque quando nós chegamos no lugar, às 8 da manhã, já tinham 15 pessoas esperando, gente. Nós não conseguimos dar conta de atender aquele monte de gente. Não teve como, porque era muita gente. No outro dia era mais, outro dia era mais. Uhum. O povo necessitando, sabe, de muito. Então, minha ideia é, eu preciso levar mais dentista para lá na próxima. Tem que mais dentista, é muito pouco, só 2. A gente precisa de mais gente indo, né? E era lindo demais. Eu lembro de uma mulher, ela olhou, ela, ai, que lindo, meu Deus. Tava bem escuro aquele dentinho, então ela tinha vergonha de sorrir. Aí eu restaurei tudo, a gente restaurou. Então você vê Deus ali, né? Aí quando ela olhou no espelho, ela fez assim, ó, uau, sabe assim? E ela, a minha vez chegou, tipo assim, eram tantas pessoas, mas ela conseguiu, né, ser atendida. A gente teve pessoas que não teve como, né, porque não tinha horário, não tinha mais tempo. E aquilo para ela foi uma revelação. E aí é a hora que a gente entra com o evangelho. Então, foi Deus que trouxe. Deus. Isso aqui é um presente de Deus para você, né? A hora que você testemunha. E aí ela... E aquilo, filho, não tem como a pessoa... Aquilo entra dentro do coração da pessoa de uma forma... Ela fala, é Deus, é Deus, é Deus, né? Glorificam a Deus. Que lindo. Que lindo. Acho que é Mas isso, né? nós vamos deixar o seu contato. Eu acho que é importante. Aham. Até para as pessoas que quiserem contribuir com esse projeto tão lindo, né? Adquirindo as camisetas ou ofertando mesmo Sim. nesse projeto. Nós vamos deixar daí o seu Pix, né? Eu acho que é importante, né? Se você Sim. é dentista, tá assistindo, Isso. né, quer conhecer um pouquinho mais desse projeto, entrar em Com contato. certeza, E entre em queira contato. ser um canal de Deus aí, quem sabe aí na próxima oportunidade, né? Na próxima Sim. viagem E missionária com a lá pro gente. Paraguai. É, Né? e não, durante... que nós já estamos com uma agenda já de trabalho. Porque tem, assim, às vezes, dias de ação social, que nem nós vamos para Marialva. Sim. Nós vamos, esse ano, se der tudo certo, a ideia é ir para 12 municípios para atendimento nas penitenciárias ao redor de Maringá. Sim. Amo demais atendimento. Ofertar um dia, Sim, né? De dá pra ir, trabalho. exato. É incrível isso. A gente vai ter agora o Rotary Day. Então, tem muito trabalho marcado. Eu tenho Mas falta a mão viagens de obra. para Campo Grande, Nova Laranjeira, mas precisa de pessoas. Precisa Então, de assim, pessoas. se quiser se envolver, né, dessa forma. E outra, um dia assim de voluntariado, você volta para casa com o coração muito alegre. Meu Sim. Deus. Ter servido, né? Aham, sim. E aí, então, pra gente fechar, né, igual a gente faz com todo mundo, qual que é o versículo que queima o seu coração e direciona a sua vida? Eu acho que esse que, né, dentro da realidade que eu tenho vivido, né, e trabalhado, para que vejam vossas boas obras, né, e glorifique ao Pai que está no céu. As nossas escolhas diárias, eu vejo boas obras, não é só as coisas que a gente faz, tratar um dente, não. As escolhas que a gente faz dentro do que Deus nos ensina, né? A benignidade, a longanimidade, né? A paciência, o domínio próprio, o perdão, né? Tudo isso revela o caráter de Deus. O né? fruto do Espírito. Isso glorifica o Senhor, né? O fruto do Espírito, né? Então, as atitudes de amor, atos que a gente tem, né? Que transmitem o caráter de Cristo. né? Então, isso que me norteia. Amém. Amém. Amém? Gi, muito obrigada. De nada, eu Foi que agradeço. muito. Foi incrível ter você aqui compartilhando tanta coisa que eu nem sabia sobre você. Sim. Agora Foi sabe mais um pouquinho. enriquecedor. Que bom, que bom. Né? Espero que edifique mesmo, né? A Muito. vida de vocês e quem vai ouvir, né? Com certeza. Com certeza, Gi. E eu Inspira. espero aí que esse projeto só cresça e que você, realmente, Deus leve você para todos esses lugares que você sonha, o Senhor possa continuar aí te usando. Amém. Né? E aí, para finalizar, eu lembrei, né? que um dia eu pego uma revista lá na igreja, no interiorzinho, né, do Paraná, falei, na igrejinha lá do bairro. Falo, um dia esse projeto vai para todos os continentes da Terra, né? É muito legal porque o projeto de escovação de fantoches, a gente treina outras bases de Jocum e tudo. Então, já tem o pessoal fazendo na Indonésia,
Legal. No Paraguai já teve. Pessoal lá do Maranhão faz direto. O Projeto Sorrir já foi para o Egito, acredita? Uau! Aham, com equipes de ETED, já foram Que para outros legal. países. Na Nova Zelândia, eu tenho uma amiga dentista que está lá todo vapor. Ela dá aula nas escolas da ETED, que é... Lá existem, assim, várias nações, alunos de várias nações que têm aula. Então, transcultural mesmo, né? Então, ele está Todos indo. os continentes. Por todos Que os continentes. lindo, tá se materializando. Sim, Esse sonho sim, tá sim. realmente acontecendo. Uhum. E eu tenho certeza que só vai crescer porque é do coração de Deus. Amém. Foi Ele que colocou Ele no seu que deu. coração, né? Amém. Foi ele que colocou. Você viu a história, né? Uhum. Foi Não- ele que fez. Foi ele que fez, né? E é incrível ele confiar em pessoas como a gente, né? Limitada, frágil, que chora, que se sente às vezes inadequado. Mas são esses inadequados com quem ele conta para essa linda jornada, né? Que é proclamar e proclamar o evangelho a toda criatura. Mas Ele vê o teu coração, né? Aham. E a obediência, igual você a comentou ali. obediência. É. Exatamente. Estou aqui. Se Deus me permitir, desejo morrer no campo missionário, né? Amém. É meu sonho. Velhinha, cabelinhos branquinhos e fiel. Ensinando as crianças a Ensinando. escovar o dente. Exatamente, estou ali atendendo. Aí. Amém. É Amém. isso, pessoal. Muito obrigada que vocês venham compartilhar essa história maravilhosa de vida da Gi e que acrescente ainda mais a nossa fé. Muito obrigada. E até a próxima. Beijo.